Olá, alunos do segundo ano do IFP Campus Cocal. Aqui é a professora Ariane Lima, professora de História. Estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto sobre o Brasil colonial. Nosso último encontro falamos das revoltas nativistas, aquelas que tinham a intenção de resolver problemas locais, questionavam o poder da metrópole portuguesa, mas não tinham intenção de emancipação. Já o nosso assunto de hoje, as revoltas separatistas, tinha a intenção da emancipação política. Sua proposta é o rompimento entre a colônia e a metrópole Portugal. Eu trago para ilustrar a capa do nosso slide a igreja de Bom Jesus de Matosinhos com as esculturas do famoso escultor barroco Aleijadinho. Esse aqui é um patrimônio tombado pelo IPHAN, pelo Instituto Histórico do Patrimônio Artístico Nacional. E aí temos um exemplo de uma estética barroca. O barroco brasileiro foi considerado os começos de uma estética genuinamente brasileira e ultravalorizado pelo Instituto do Patrimônio em seus começos. Vamos então. Esse barroco, eu esqueci de falar, ele representa o auge e a riqueza que a região das Minas Gerais alcançou no período da mineração, que é palco também dessas revoltas que falaremos. Para situar o contexto dessas revoltas, vejamos. Elas aconteceram no final do século XVIII e início do século XIX, objetivavam a separação de Portugal, portanto, a independência, tinha um cunho nacionalista e era influenciado pelo iluminismo, fenômeno que estudamos lá, que se originou na Europa. Também influenciado pela independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Ambos fatos históricos que foram influenciados pela ideologia iluminista. E o que é importante a gente pensar dessa influência da ideologia iluminista? Vimos que dentro do contexto da Revolução Francesa e até mesmo da independência dos Estados Unidos, a ideia era exatamente o que propõe o iluminismo, que é um grande crítico da prática absolutista e apregou exatamente o fim do absolutismo, do autoritarismo dos reis. A revolta separatista mais famosa é a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789. As suas causas foram o esgotamento do ouro, a crise econômica e a grande cobrança do Império Português de impostos. O alvará de Dona Maria I também foi uma forma de acirrar os ânimos, né? Ela proibia a produção de manufaturas na colônia, o que levava aos colonos obrigatoriamente a comprar tudo o que necessitavam de bens industrializados, manufaturados da colônia, do preço que era oferecido. E ela teve a penetração das ideias iluministas. Os líderes foi a elite mineira, né? Os famosos nomes como Cláudio Manuel da Costa, Tomás, Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, e o famoso Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Já já a gente fala mais um pouquinho do Tiradentes. Os objetivos da Conjuração Mineira era a proclamação da República, o fim do Pacto Colonial. Gente, lembremos o que é o pacto colonial. É o pacto do exclusivismo, né? Que todas as relações comerciais e econômicas obrigatoriamente devem ser feitas entre a colônia e a metrópole, ou seja, entre Brasil e Portugal, o que prejudicava de sobremaneira os colonos. O estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, a criação de universidade. E eles tiveram também essa bandeira que está aí
no nosso slide, que dizia a liberdade, ainda que tardia. Mas ela não aconteceu. O interessante é que é a revolta mais famosa na história brasileira. Muita gente lembra da revolta da Inconfidência Mineira por conta da figura de Tiradentes, mas na verdade ela não aconteceu, porque ela teve um delator, né? O Joaquim Silvério dos Reis denunciou e ela não vai acontecer, né? Antes que ela aconteça, os líderes foram presos e degradados para a África, né? Esses líderes foram presos e não foram mortos exatamente pelaquela característica que eu havia dito. Eles pertenciam à elite mineira. Então, não se anda enforcando e matando gente da elite, né, gente? E Tiradentes é o único enforcado e esquartejado tomado como um exemplo, né? Que teria as partes do corpo espalhada para seguir de exemplo. Bom, o que é interessante falar, por que a Inconfidência Mineira ela fica tanto na memória do brasileiro? Porque por muito tempo as escolas ensinaram uma versão da Inconfidência Mineira criada durante a proclamação da República. Então, muito tempo depois, em 1989, com a proclamação da República, com o fim do Império Brasileiro, eles procuravam heróis republicanos e eles foram buscar lá no passado a figura do que teria sido o primeiro mártir da República. Então, eles escolheram o Tiradentes como aquele cara que em tempos remotos já defendiu essa república que acabou de ser proclamada lá em 1989. Então, é muito tempo depois que o Tiradentes toma essa importância. Na época dele, ele não teve essa importância toda. Tanto que é pintado esse quadro aqui, que eu trago essa figura ilustrando o nosso slide. Vejam só como é que Tiradentes ele é retratado, né? Tem o crucifixo. A aparência dele lembra demais a aparência de Jesus Cristo. Então, essa foto dele esquartejado, ela tem esse objetivo de comover e de aproximar a figura do Tiradentes a um mártir tal qual é Jesus Cristo para os católicos, né? Essa foi uma representação feita na época da República para dizer quem era esse herói republicano, que na verdade viveu nos tempos da colônia. Então, vamos ver por que ele não é um herói tão republicano como desejaríamos e não é um exemplo tão grande de mártir como desejaríamos. Vamos ver já já. Por exemplo, temos também, gente, nesse período, uma outra conjuração, que é a conjuração carioca, ou conjuração do Rio de Janeiro, que ela aconteceu em 1794, questiona também esse absolutismo da coroa portuguesa. Eles tinham ideias iluministas, porque quem organizava essa conjuração pertencia a uma sociedade literária, portanto, estavam atualizados, né, nas ideologias europeias. Os seus líderes foram descobertos, né, presos e libertados a seguir por falta de provas. Pensando também, gente, uma sociedade literária, portanto, pertenciam à elite, né? Eles tinham formas de defesa muito mais fáceis nesse contexto. E apenas tem como punição o fechamento, a proibição do funcionamento da sociedade literária. Mas vamos ver aqui uma outra conjuração que a gente pode pensar em comparativo com a conjuração mineira. É a conjuração baiana, a minha predileta. A conjuração baiana, ou a revolta dos alfaiates, aconteceu em 1798. Quais as causas dessa revolta? A causa maior dela é a extrema pobreza e as desigualdades sociais. Vejam lá as causas. E o objetivo é a independência,
em forma de república, a liberdade do comércio, a igualdade em todos os níveis e a abolição da escravidão. Ela é influenciada pela Revolução Francesa e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os seus líderes o João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Alfaiates e Mulatos, né? Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim, Soldados e Mulatos, entre outros, né? Como padres e médicos. Mas o mais importante desses líderes é que eles pertenciam às camadas pobres, empobrecidas e às camadas médias, né, como profissionais liberais, mas em sua maioria é das camadas populares, né? Essa conjuração, ela tem a ampla participação popular e ela tem uma repressão intensa de Portugal, né? Agora, como eu falei para vocês das minhas preferências, né, entre a conjuração mineira e a conjuração baiana, vamos pensar esse quadro comparativo para pensar por que a professorinha gosta mais da conjuração baiana, sem preconceitos com a mineira, mas eu gosto mais da baiana. Por quê? Porque ela prega a justiça de uma forma muito mais aberta. A conjuração mineira, quando é que acontece? Em 89 e a baiana em 98, né, nos 700. Objetivo, ambas têm o objetivo da independência nacional. As influências externas, a mineira, a independência dos Estados Unidos e a baiana, a Revolução Francesa. Ambas possuem a influência ideológica do iluminismo e as causas, né? Na mineira, é a crise da mineração. Por que é a crise da mineração? Porque na medida em que o ouro fica muito mais rarefeito, mais difícil de se achar e a produção cai, as pessoas se sentem mais coagidos, né? Lembrem lá da derrama e do quinto, né? O imposto que se cobrava. Então as pessoas essa elite mineira começa a ficar descontente que o período de riqueza está virando um período de penúria, e essa penúria é forçosamente a cobrança de impostos. Por outro lado, a conjuração baiana é crise de abastecimento, está vinculado à fome da população. O que vai acontecer? Quem é que é os líderes, né? Nas lideranças eu tenho as elites coloniais. Esse grupo dessa elite coloniais são o quê? Há uma elite que mora nessa colônia, quer permanecer e enriquecer nessa colônia. Só que ela não quer mais pagar imposto para Portugal. Ela quer enriquecer aqui. E a conjuração baiana são as camadas médias e populares que querem melhores condições de vida. Os projetos sociais na conjuração mineira é bastante moderado e na conjuração baiana é radical, como, por exemplo, para o contexto da colônia, o fim da escravidão e a igualdade jurídica de todos. Imagine, gente, quando eu falo da minha preferência para a conjuração baiana, que o sucesso da conjuração baiana significaria um Brasil bem mais justo e não enfrentaríamos longos anos ainda que perdurou a escravidão. Nós estamos em 1798 e só apenas em 1888 é que a escravidão vai ter seu fim. Vai demorar muito ainda. A conjuração mineira, eles pretendiam se desligar de Portugal, da cobrança portuguesa, mas eles queriam manter toda a estrutura de exploração que existia no Brasil. Um exemplo, eles não falavam no fim da escravidão. Então, as elites coloniais queriam continuar ganhando os seus recursos pela via da escravidão. Portanto, era a manutenção da estrutura colonial, sem ter que pagar para Portugal.